Saudações, sejam todos bem-vindos a mais essa etapa, a última etapa de análises de previsões 2021, desta vez para o Brasil, focadas aqui no Brasil. Eu, Carlos, costumo fazer comparações de diferentes mapas de eventos de grande importância na constituição de um país para determinar que mapa, que aqueles mapas são mapas dignos de atenção, de olhar para previsões sobre o país. No caso, o mapa mais comumente aceito, que é um consenso, é o do Grito do Ipiranga. A gente também pode utilizar o mapa da Proclamação da República, o mapa da Constituição. Alguns astrólogos vão ter outras propostas também igualmente válidas, mas aqui eu vou me concentrar no mapa astrológico do Grito do Ipiranga, que é o mapa da independência do Brasil. Até onde eu pude averiguar, é o que mais bate, o que mais funciona, mais se relaciona com fatos históricos, com situações vividas mais observáveis, pelo menos na metodologia que eu estou utilizando. Aqui sobre esse mapa eu vou utilizar as técnicas de progressões, de trânsitos, também vou aplicar algumas configurações específicas em algumas épocas do ano, como a quadratura T de Marte com Saturno e com Urano, que já foi mencionada aqui em outras etapas de leitura dessas previsões de 2021, e também os eclipses que vão ocorrer no ano, sobretudo os eclipses solares. Vou me concentrar nos eclipses solares, que vão ocorrer sobre o mapa do Brasil e que tipos de repercussões a gente pode esperar. Antes, porém, de prosseguir, vos convoco a dar uma olhada, conhecer a Escola Carlos Holanda Astrologia, no endereço Carlos Holanda, tudo junto, carlosholanda.com.br. São mais de 100 horas de conteúdo disponível, sendo que 5 ou 6 horas desse conteúdo consiste de vídeos, de conteúdo gratuito, de material que você pode acessar sem menor custo. Está lá disponível no site. É só você entrar lá, qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe de administração da escola, pelo e-mail contato@carlosholanda.com.br ou então pelo WhatsApp 55, código do país, 21 98827 9999. Nossa equipe sempre vai responder em horário comercial, dias de semana em horários comerciais. E aí fica o convite, vem estudar astrologia conosco. Então, sem mais delongas, vamos analisar aqui como será 2021 para o Brasil. Claro que nós vamos ter uma visão mais geral, não setorizada por estados, por setores exatamente, mas a gente vai ter uma dimensão de como é que as coisas tendem a desenrolar. Ao longo do ano, obviamente, tanto na coluna do Diário Planetário quanto no Céu que Te Acontece no nosso canal, você pode continuar acompanhando inserções, acréscimos, observações e outros detalhes que vão acontecendo, tanto que aquilo que tange a propósitos individuais quanto a questões coletivas de vulto. É só você acompanhar o canal, que vocês vão estar sempre bem informados sobre os ciclos planetários e como é que vão ser as repercussões disso. Olha, gente, a despeito das observações, a despeito até do que a gente possa perceber no momento em que a gente está fazendo isso, esse vídeo está sendo gravado em dezembro de 2020, um pouco antes do solstício de Capricórnio, esse vídeo vem sendo gravado, já tendo ocorrido já o eclipse do dia 14, que é um evento de enorme importância em âmbito mundial. É bom a gente datar, porque assim vocês podem ver o desenrolar das coisas, podem comparar com as realidades vividas. Mas como eu ia dizendo, a despeito daquilo que possa aparecer, que a gente pode estar preocupado como as polarizações, as condições políticas do país, o modo de condução das situações pelo governo, pelas massas, pelas forças
de oposição, ou pelas forças de manutenção, ou pelas massas populares, a gente fica um pouco apreensivo com relação a isso. Mas, curiosamente, o que os ciclos, a maioria deles, né, não todos, alguns pontos são de percalço, mas a maioria dos ciclos indica para 2021, surpreendentemente ou não, de bastante crescimento, prosperidade, de uma melhoria significativa de condições. Obviamente, a gente não pode esperar milagres, a gente não pode esperar que se faça vinho de água, né? Mas a gente pode esperar uma melhoria significativa de condições sob diversos aspectos. Alguns podem dizer assim, nossa, como ele está sendo poliana, né? Otimista demais. Não, na verdade, isso foi até demorado, né, para fazer, teve um estudo assim mais aprofundado. A gente localiza, entrecruzando ciclos e técnicas, alguns pontos realmente difíceis, né, de bastante crise, e tem fases do ano ali, como por exemplo julho, novembro para dezembro, a virada ali desses meses, são bastante críticos, mas no geral, no entorno geral, nós estamos aí com um potencial de avanço que quem olha daqui, né, realmente fica até, nada indica isso, né? Pois é, mas vamos ver como é que as coisas se desdobram. Para começo de conversa, esse ano de 2021, nós vamos ter, devido à passagem de Júpiter em Aquário, nós vamos ter uma passagem do Júpiter, desse mesmo Júpiter, sobre o ascendente e alguns graus da primeira casa do mapa da independência do Brasil. Isso sob qualquer hipótese, para indivíduos, coletividades, empresas, organizações, sistemas, não importa. Sob qualquer hipótese, tem que ter algo de muito promissor ali. A gente passa por um processo de alargamento de horizontes. Se você tiver individualmente vivendo, tiver ascendente em Aquário, tiver o Júpiter cruzando o seu ascendente nesse momento, você vai ficar na moda, né? Você fica com as atenções voltadas para você de alguma forma. Você passa por um período de muito entusiasmo, de muita projeção pessoal, às vezes até também profissional, de muito contato com gente de localidades distantes, de países, de outros estados. Isso quando estamos falando em indivíduos, né? Estamos falando de indivíduos. Mas quando falamos de países, a gente pode pensar em uma zona de influência um pouco maior, um período que os humores do país se tornam um pouquinho menos cáusticos, né? A gente tende a não ser tão pessimista quanto estava no ano anterior, né? Algumas vezes não sendo pessimista, se tornando otimista por puro delírio, outras vezes porque realmente temos eventos pragmáticos que possam alicerçar esse otimismo. E é óbvio que eu estou falando aqui de um ano de crescimento, de melhoria de condições. Isso não significa que de repente a gente vai pegar aquela frase que é costumeira, né, entre os otimistas, né? O Brasil é o país do futuro. O Brasil é um país do futuro que não chega nunca, né? E então a gente pode viver um pouquinho, né, um pouquinho desses impulsos que levam a algumas dessas metas, algumas dessas melhorias. De fato, vamos ter um ano, em grande parte desse ano, mesmo quando o Júpiter estiver na fase retrógrada ao longo do ano, vai chegar no meio do ano fazendo isso, mesmo quando ele estiver na fase retrógrada, ainda assim se trata de um fator de alargamento, às vezes até de engordamento. Alguns desses pontos mais difíceis vão remeter às figuras governamentais, a diretorias, a dirigências em geral de todas as instâncias possíveis, inclusive dirigências de partidos opositores, de partidos de situação, dirigências em geral, de empresas, de organizações não governamentais, de núcleos e de comunidades. Todo tipo de dirigência pode passar por isso aí. A gente vai localizar isso aqui. Já vou adiantando que uma parte disso vai se dar justamente na metade do ano e a outra parte justamente no final. Tá? Mas, no geral, temos esse período bastante animador. Nós estamos passando também por progressão secundária, que é uma técnica de previsão muito usada. A Lua progredida, nessa técnica, ela vai chegar num ciclo que é
o mesmo, né, pelo menos para a Lua, tá? Esse ciclo é igual, não o resto, não o restante das configurações. Mas a Lua vai fazer um aspecto muito difícil, muito complexo com Plutão no finzinho do ano, na virada de 2021 para 2022, uma oposição com Plutão. Isso aí lá no finzinho do ano. A última vez que isso ocorreu, apesar desse aspecto ser terrivelmente difícil, implica perdas, implica quebras, baixas, muitas situações conflituosas envolvendo obsessões, envolvendo gastos inimagináveis, né, rupturas, rombos financeiros. Isso realmente está ligado a esse processo. Mas o que ocorreu, especialmente em 94, no finalzinho de 1994, na verdade, a partir de julho, né, a partir da metade ali do ano, um pouco antes desse aspecto ocorrer com exatidão, foi a instauração do Plano Real, que deu uma aliviada enorme na inflação. Quer dizer, foi justamente o contrário do que possa parecer. Então, o Plano Real ele foi bastante benéfico sob diversos aspectos e, de fato, a gente vivia uma hiperinflação, uma coisa monstruosa, né? E o Plano Real ele igualou o real ao dólar, teve um aumento extraordinário de consumo, então teve várias repercussões, teve muitas pessoas que se opuseram ao plano, isso faz parte do jogo político, mas de qualquer maneira aquilo ali foi um grande alívio, mesmo diante de um ano em que, no final dele, a Lua fez essa oposição com Plutão, que é justamente um Plutão que está na casa 2 do mapa do Grito do Ipiranga, que implica grandes reviravoltas no ano financeiro da nação. O Plutão na casa 2 ele se justifica direitinho com o mapa do Brasil, com ascendente em Aquário. Há pessoas no Brasil e fora do Brasil que utilizam o mapa do Brasil com ascendente em Peixes, com horários diversos, mesmo com ascendente em Aquário, se utilizam com horários diversos também. Eu estou utilizando aqui um de 16h30, tem gente que utiliza 16h08. Na hora de fazer as projeções, eu vou tirar uma média de algumas dessas condições, mas eu sinceramente eu não concordo mais com o ascendente em Peixes, apesar do Brasil ser um país muito religioso, com uma tendência ao delírio, né, à fantasia e tal, que são características voltadas ali para o peixe, mas o Plutão na casa 2 ele é muito acertado, né, no pensar sobre esse Plutão na casa 2. E um dos principais argumentos que a gente tem são as sucessivas e dramáticas mudanças na moeda, no modo como a economia é levada a cabo. E toda essa explicação para dizer o seguinte, que a gente pode ter na virada de 2021 para 2022 uma nova alteração dentro do sistema econômico de uma maneira também dramática, intensa. Como eu estou dando aqui o exemplo de 1994, com o Plano Real, que foi bastante benéfico, algumas pessoas reclamaram bastante, mas no geral foi bastante benéfico, segurou a inflação por muitos anos. Em 2020 nós temos uma inflação galopante, mas o que ocorre ali tem um contexto diferente, o aspecto é o mesmo, esta unidade aí de interpretação é a mesma, porém o contexto e outros ciclos são completamente diversos. É o mesmo fator que indica que a história não se repete. Os ciclos, eles são os mesmos, mas os contextos diferentes, e no caso, além do contexto diferente, temos ciclos diferentes. Inclusive, Marte, na atualidade, né, no ciclo progredido, né, nessa técnica de previsão, ele também está passando pela casa 2 do Brasil, diferente do que acontecia naquela época em que ele passava pela primeira casa. Essa passagem do Marte na casa 2 do Brasil também implica revoluções econômicas, né, alterações muito dramáticas, muito intensas, muita disputa, muita briga, até as atividades, as ações, né, são sintomas, as ações ligadas ao combate. Combate é a palavra marcial, combate à corrupção, combate a isso, né, botar a polícia atrás disso, daquilo. Isso tudo é Marte na casa 2, tudo em função de questões financeiras de vulto. Pensa bem, essa é uma característica da passagem de um Marte progredido pela casa 2 do país. Então eu já estou adiantando aqui
um pormenor que pode provocar uma revisão em diversos aspectos, inclusive aspectos até constitucionais, como vocês verão nos ciclos que eu vou pontuar também. Aspectos até constitucionais, jurídicos, de diversas instâncias, especialmente no segundo semestre, mais precisamente lá para o finalzinho. E essa oposição de Lua com Plutão, ela vai coroar o fim do ano, um ano que tende ao crescimento econômico, um ano que tende a um aumento de zona de influência do país, há muitos processos que são conciliatórios, né? Pasme, né? Diante de tantas declarações tão controversas, que geram tantos conflitos, a gente vai passar por um ano aí que tem uma predileção pela conciliação, pelos fatores ligados à formação de contratos, de pactos, de acordos internacionais de vulto, por incrível que pareça, né? Mas os ciclos apontam nessa direção, apontam para essa direção aí. Mas o fim do ano, ele é uma reversão desses pormenores, desses bons indícios. Ele é uma reversão que pode implicar crises, pode implicar alguma reviravolta não muito agradável, não tão bela quanto foi ali em 1994. Vamos a eles, pois. Primeiramente, vamos analisar aqui algumas imagens nos gráficos, né, como é que os trânsitos vão se arranjando em alguns dos pontos principais. Como, por exemplo, esse que você vê agora na tela é o mapa do Grito do Ipiranga, né, o mapa do Brasil, com o mapa aqui na faixa verde está o mapa do Brasil, na faixa azul está o mapa do ingresso do Sol em Áries, que é o mapa do ano, né, o mapa do ano para o mundo inteiro. Temos ali uma proximidade de Júpiter com o ascendente, o que já pressupõe essa tendência mais promissora. Temos um Mercúrio ali transitando na casa 1. Isso não é uma coisa tão rara, não. Todas as vezes que ocorre o ingresso do Sol em Áries, o Sol sempre vai estar, por exemplo, aqui, né, nesse setor, na casa 2, em cima de Plutão da Independência. Mercúrio pode estar em Peixes e pode estar em Áries, não muito mais do que essas diferenças aqui, não há muita diferença. Mercúrio nunca dista do Sol mais do que 28 graus. Então, ou ele está aqui na primeira casa, ou ele está na segunda do mapa do Brasil, na segunda, talvez no máximo, no comecinho da terceira casa. É o máximo que Mercúrio vai estar. Mas nesse ano, há uma predileção aqui pelas declarações, pela forma de produção científica e intelectual. Brasileiros tendem, a despeito dos fomentos ou da falta de fomento, que na maioria maior parte de 2020 houve falta, né, de fomentos, especialmente em áreas de humanas. A tendência dos brasileiros é produzir muito cientificamente de forma meio que independente ou buscando patrocínio externo a órgãos federais, a órgãos estaduais. O Mercúrio em Peixes, ele também dá muita voz a quem está em condições secundarizadas e também a quem atua em áreas ligadas ao mar, áreas ligadas à fantasia, ao cinema, às artes, à música. Então tem um aumento aí do volume da voz dessas áreas, dessas pessoas. O fato de o Sol, sempre que entrar em Áries, estar sempre na casa 2 do Brasil, ele acaba sendo até também significativo, porque nós temos esse histórico aí de muitas mudanças de moeda e de muitas alterações nos rumos econômicos. Mas ele não vai falar muito mais coisas do que isso. Os fatores significativos no ingresso do Sol em Áries para o mapa do Brasil, ou para o mapa de qualquer nação, né, porque sempre vai ser no mesmo lugar o ingresso, são as posições planetárias do momento, sobretudo as posições de planetas que não são Mercúrio, Vênus. A Lua é um fator muito importante, porque ela pode distar do Sol o zodíaco todo, os planetas mais lentos, especialmente a partir de Marte, né, depois Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles vão ter uma repercussão maior. O Saturno vai estar na casa 12, o que implica ali uma reformulação geral no sistema hospitalar. A casa 12 mexe com hospitais, apesar da 6 estar ligada a sistemas de saúde, a 12 mexe com previdência, com hospitais. Aí está aí um período de nova intensificação dos processos reformistas de previdência, tudo mais, com algumas dificuldades, algumas novas dificuldades promovidas talvez por ausência de recursos suficientes ou por um redirecionamento
às vezes necessário, às vezes mal feito, muito comum, aqui o Saturno vai fazer oposição com Vênus em determinada parte do ano, sobretudo lá no final, né, da metade para o final. Marte está exatamente ali, né, na época do ingresso do Sol, ele já vai estar uns 3 graus só à frente da conjunção, que é importantíssima, de Júpiter com Lua no mapa do Brasil, na casa 4, né? E isso tem alguns pontos que repetem esse padrão de estímulo a esses símbolos aqui, que são Júpiter e Lua, na casa 4. O Marte é o primeiro, quer dizer, ele já está pressupondo que no ano inteiro, tudo que vale para o ingresso do Sol em Áries, vale para o ano todo até março do ano seguinte. Claro que ele serve como pano de fundo e tem outras nuances que vão se interpor, né? Agora, esse indicador, ele implica conflitos ligados a áreas imobiliárias, terrenos, agricultura, questões ligadas ao uso e otimização da compra, venda e utilização de terras. Como Júpiter mexe bastante com a Constituição, né, com as leis, especialmente a Constituição do país, a gente pode pensar a Constituição aqui como uma coisa com cara de Júpiter, com uma coisa com cara de casa 9, com uma coisa com cara de casa 11. É uma interposição desses 3 fatores dentro do mapa coletivo, do mapa de um país. E o Júpiter é um deles. Tá? O Marte passando ali nessa conjunção pode requerer emendas constitucionais ou emendas ou reformulações mais profundas em sistemas legislativos gerais, né? Alguns que não são instâncias imediatamente constitucionais, mas que vão ter relevância para diversos outros estados, né? Para vários estados diferentes. Tem briga pra caramba entre sistemas jurídicos, entre assuntos que envolvam órgãos produtores ou interpretadores de leis. Se a gente enumerar alguns dos pormenores da casa 4, onde esse Marte está passando, e onde vai ocorrer o eclipse solar de junho de 2021, presta atenção em quais são os setores que vão ser mexidos, que vão ter guinadas para os lados, né, que vão ter planejamentos que estavam considerados praticamente certos, como é que eles vão ter que mudar da noite para o dia e de uma maneira muito intensa e inesperada. Em geral, a casa 4, em oposição à casa 10, que é a casa do governo, dos governantes, do partido da situação, está ligada ao povo em geral, à massa, à cultura popular, mesmo que a cultura no Brasil, que é um país de dimensões continentais, não possa ser de jeito nenhum homogêneo, cada estado é uma coisa, cada cidade é uma coisa, ainda assim a gente pode pensar que existe uma cultura nacional, existe um padrão que serve de alicerce para cada uma dessas expressões que são particulares. Então, a casa 4 ela representa essa raiz, né? As coisas que vieram sendo cultivadas historicamente e que tiveram uma ramificação em todas as instâncias. A casa 4 também lida com imóveis, até para nível individual, né? Os imóveis que você tem, a família, a casa onde você mora. Agora, para nível coletivo, são as construções e os bens públicos, inclusive edifícios públicos, né? Edifícios onde ocorrem ações que são do governo, que são de outras instâncias, enfim, tudo aquilo, até estádios, por exemplo, né? Coisas que não são governamentais, mas que têm acesso ao público. Casa 4 também vai mexer com o interior, né? Sempre com a ideia de interiorização, interior do país, recursos minerais, as coisas que estão no subsolo, todo o território nacional, e também algumas das questões fronteiriças, né? Daquelas que a gente tem que observar as diferenças culturais com outros países, especialmente aqueles que estão fronteiriços. Então mexe com questões de fronteira sempre que há alguma coisa na casa 4. Às vezes algumas movimentações, às vezes movimentações até militares, ali com o Marte passando na casa 4. A gente pode pressupor a frase tipo defesa de fronteiras, né, defesa de território, de soberania, pode ser muito usada ao longo do ano. Patrimônios culturais também, né, porque são elementos que trazem a história de novo à memória. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Cais do Valongo, né, onde se recebiam os barcos com uma massa de escravizados, né. Ao longo do ano, a gente pode ter algumas novas escavações, descobertas,
Eu falei aqui do Rio de Janeiro, mas tem muito mais, nossa, muito mais coisa para descobrir em território nacional, entre culturas que já eram nativas e culturas que foram vindo e se interpondo aqui no território brasileiro. Casa 4 também lida muito com o armazenamento de víveres, né, de recursos agrícolas, né, de plantio, daí aquelas questões ligadas à produção com uso de terras. Temos aí embates com as questões minerais, justamente com as questões minerais. Pode ter talvez até um avanço nessa direção, né, até algumas coisas favoráveis, mas de qualquer jeito Marte ali realizando alguns aspectos tensos podem indicar essas dificuldades no trato com a exploração mineral. E a exemplo do que houve aqui em 2020, com uma quantidade grande de incêndios em regiões centrais do país, a gente pode ter que tomar um cuidado triplicado, mais uma vez, para que esse tipo de coisa não torne a ocorrer com a mesma intensidade, com a mesma frequência e até por atos que são considerados criminosos. O Marte é calor, é incêndio e tal, e na casa 4 a gente pode pensar nisso aí de uma maneira bem séria, sendo que ele vai fazer conjunção com Júpiter e com Lua. Então temos aí, além das questões difíceis com empreendimentos ligados à área jurídica, empreendimentos e com órgãos jurídicos, né? De todas as instâncias, vai desde o STF até o menorzinho. E com a área de alimentação, em função ali da Lua, isso tudo vai estar passando por uma grande reviravolta. Às vezes são até investimentos de pessoas muito audazes fazendo as coisas andarem, mas é preciso pensar que também o Júpiter e a Lua estão em Gêmeos, né, que é um signo voltado para áreas educacionais. Em todos os outros vídeos eu venho falando que o ano de 2021 é o ano do saber, né, que nós vamos ter uma Lua-Marte em Gêmeos, né? Olha que coisa importante que é isso. A gente vai ter uma Lua-Marte em Gêmeos, o Marte que é o regente do Sol, que vai ingressar em Áries em 20 de março de 2021, que vai determinar como é que vai ser o pano de fundo do ano de março a março, e isso acontecendo com o regente do Sol em Gêmeos, com a Lua ali, que é um outro luminar em Gêmeos, a gente tem um foco muito grande na troca de informações. Isso aí vai mexer com as estruturas de ensino fundamental, médio, no país todo. Tem intensos debates ali, como já está ocorrendo, mas vai intensificar muito mais, né, os debates ali sobre o uso, sobre a forma, sobre a aplicação da educação dentro desses ramos. O Netuno em trânsito vai, né, está congelado ali pelo mapa do ingresso do Sol em Áries em 20 graus de Peixes, que configura ali uma oposição com o Sol, uma oposição com o Mercúrio, e vocês vão ver aqui depois em outros mapas que essas condições aí de Sol com Mercúrio, o Sol, ele, assim como o meio do céu, ele rege as autoridades de centro, né, as autoridades que comandam, quem capitaneia um determinado sistema. Então isso mexe com presidência, Mercúrio mexe com ministérios, né, com a quantidade grande de ministérios. Então há chance de novas rotações. A gente já espera que isso ocorra mesmo, mas há chances realmente de novas rotações em ministérios, há novos processos de enfraquecimento de figuras governamentais. Ele vai ter ali uma ascensão grande, depois vai ter uma reduzida novamente em dois períodos, né, que é junho, julho e o finalzinho, novembro e dezembro. Mas na maior parte do ano tem processo de ascensão. Agora isso aqui implica uma confusão muito grande, né? Netuno em oposição com Mercúrio, normalmente o indivíduo se desorganiza. Isso em um mapa do coletivo, as instâncias que têm que pensar assuntos de solução de pequenos problemas, papelada, documentação, contratos, tudo isso fica bastante disforme, né? Então tem que o esforço para manter essas coisas em andamento é muito maior, dá um desgaste físico, dá um desgaste mental extraordinário. Então a gente pode ver a gente aí que está lidando com pastas ministeriais que demandam muita atenção a processos documentais, o sujeito vai envelhecer até. Mas isso que eu estou falando são sintomas até periféricos. O que isso aqui demanda é caos, né? Caos, às vezes, para que o ensino e as coisas andem direitinho, que Mercúrio também rege o ensino, acontece o caos primeiro para depois as coisas se reorganizarem, né? E
Então temos esses aspectos mais dissolutos permanecendo até março de 2022, com esse ingresso no Sol. Ainda uma continuidade de fatores que vinham já ocorrendo desde o último ingresso, desde o começo de 2020, em março de 2020, que esse aspecto já estava em andamento. Netuno é um planeta muito lento, não há tanta novidade assim diante do que a gente já está presenciando, mas é como se isso fosse um prolongamento. Urano, no seu trânsito, ele já está há um bom tempo passeando aqui em cima de Saturno e, consequentemente, por isso, também fazendo uma oposição com Marte. Olha só o que ocorreu em 2020. Houve muito, né, um volume gigantesco de questionamentos sobre a condição e a presença de militares em governo e tal. Isso aí também é outra coisa que deve continuar, obviamente, por mais um ano pelo menos. Essa tendência, né, o Marte rege os militares, rege bombeiros, forças armadas em geral, todas as forças armadas, rege ações competitivas, rege ações, áreas metalúrgicas. A gente pode ver ali essa oposição em ação. É só fazer uma retrospectiva de 2020 para ver como é que há sobressaltos envolvendo figuras que ou já pertenceram à vida militar ou que pertencem ainda. Eles estão sempre no centro das atenções, no meio de tremendas turbulências envolvendo a imagem militar, a imagem das ações mais incisivas. Houve um número grande à beça de controvérsias envolvendo seguranças, né, como seguranças de shoppings e de outras instituições, que são indivíduos marciais, né, é uma corporação marcial, polícia militar, polícia civil, exército, marinha, aeronáutica, tudo está dentro desse esquema regido pelo planeta Marte. E Urano fazendo oposição, a gente não está prevendo que a coisa vai acontecer só por causa, porque você tem partido político, não tem não. A coisa ela vem já acontecendo, você pode verificar, tá? Esse aspecto já vem acontecendo. E a conjunção aqui com o Saturno. Toda vez que o Saturno é atingido por Urano, num trânsito, ainda mais no Brasil, a gente vê processos de grande desestabilização. O Saturno é o fator que lida com a ideia de estabilização de qualquer coisa, até de um prédio, né, de um pedestal de máquina fotográfica, de situação política, econômica, de situação do seu prumo interno, né, do seu prumo interior. Então o Saturno é que rege essas coisas. E toda vez que o Urano está fazendo isso dentro de uma instituição coletiva, a tendência é haver essa desestruturação. Então nós estamos vendo já uma série de ações que interferem direta ou indiretamente no ensino fundamental e médio, que eu já venho falando aqui há algum tempo, tem várias coisas apontando nessa mesma direção por ciclos diferentes. Esse aspecto vai atingir ali Saturno na terceira casa. Terceira casa é ensino fundamental e médio, casa 9 é ensino superior. Então vai atingir justamente esses campos. A mesma coisa por outras extensões, que a casa 13 e a casa 9 regem, trânsito em cidades, né, em trânsitos em vias urbanas, casa 3, regiões, localidades, esquinas, em todas as vias urbanas, legislação urbana, e o trânsito em estradas e vias de longa distância, que isso aí vai reger casa 9. Então temos aí ainda muito o que se fazer dentro desses âmbitos, né, um esforço monumental das instituições voltadas para o controle, para a organização desses âmbitos, que ainda vai continuar sob bastante caos, né? Temos ainda uma dificuldade em andamento com esses fatores. Urano sempre quebra estruturas que estão caducas, ele sempre vai balançar aquilo que nos parece seguro e estável, mas que na verdade está precisando se adaptar às condições que já evoluíram por fora, né? Então a coisa que está caduca, ou ela vira museu, aí vai ganhar uma utilidade enorme, né? Ou ela é desfeita, e aqui é normalmente o que acontece com o trânsito de Urano. Essas condições aqui vão mexer com todos os sistemas de poder e que de alguma maneira obstruem o avanço
do esclarecimento populacional. Passando aqui para o eclipse que ocorre em 10 de junho de 2021. Aqui no ingresso do Sol em Áries, no mapa anterior, analisei ali o geral, o que tende a servir como pano de fundo de março de 2021 até 2022. Falando em eclipses, a gente está vivendo aqui o efeito ainda do eclipse de 14 de dezembro de 2020, que ocorre na casa 10 do Brasil. Sendo gravado alguns dias depois desse eclipse ter ocorrido. E isso já tem um vídeo gravado, está disponível há mais de um mês, um mês antes do eclipse. Esse vídeo está disponível aqui no canal. E nós já falávamos, já antecipávamos essa tendência, e esse vídeo fala inclusive sobre a posição do eclipse na casa 10 do Brasil, né, que mexe com a condição de governante. Então observem bem os noticiários e vejam que do dia do eclipse até algo assim, do dia do eclipse para frente, um pouquinho depois, a mudança de postura do governo foi dramática, foi gritante, né? Foi grande a mudança de postura, inclusive assumindo um tom surpreendentemente conciliatório, né? O que, se isso continuar, será muito bom, mas esperamos que sim. Mas o eclipse ele é sempre sujeito a guinadas. Primeiro, essa foi uma guinada, visivelmente uma guinada, mas pode ter várias outras. E esse eclipse de dezembro, né, que ocorreu em 14 de dezembro, ele vai ter uma sua zona de influência estendida até quase que o dia 10 de junho, né, quando ocorre esse outro eclipse aqui, que é o de Gêmeos. Eu vou recomendar a todos que assistam esse vídeo do eclipse de dezembro, de 14 de dezembro em Sagitário. Ali tem explicações bem detalhadas. Agora, esse aqui, né, que ocorre aqui na casa 4 do Brasil, está em ressonância com o que eu já falei sobre a condição do Marte do mapa do ingresso e todas aquelas outras condições citadas sobre a casa 4 desse mapa do ingresso. Então temos muitas reviravoltas aí com o uso de terras, com a transmissão de bens imóveis, questões ali, se fosse antigamente a gente falava assim, questões latifundiárias. Até isso também pode entrar no esquema de modificações importantes que o eclipse impõe para o período. Isso significa que há uma intensificação desses fatores ligados à casa 4 do mapa de junho até o final do ano, quando ocorre o outro eclipse solar. E eu torno a dizer aqui, temos que prestar atenção para ver se não tem uma quantidade relativamente maior, ou alguma proposta de uma mudança significativa dentro do texto de Constituição, como emendas, por exemplo, ou em outros sistemas jurídicos que alicercem atividades coletivas dentro do país. Isso vai mexer bastante. Isso vai mexer também bastante com o feminino no país, né? Com a condição de maternidade. Isso vai estar mexendo com a Lua também. A condição de maternidade, até literalmente com a construção ou a reformulação de práticas dentro das maternidades, né? Por causa disso podemos ter rediscussões sobre aborto, a exemplo aí do que já ocorre na Argentina, com a aprovação do aborto, mas rediscussões, né, novas, até do ponto de vista jurídico, sobre essa questão que já é uma luta, uma briga muito intensa por anos a fio. Vocês vão de perceber que nesse mapa o Júpiter do eclipse, o Júpiter do dia do eclipse, ele está já dentro da casa 1 e já ingressou ali em Peixes, né? Ele vai ficar um tempinho em Peixes, também já foi falado aqui, remeto vocês aí aos demais vídeos sobre Júpiter em Aquário, seu ingresso ali em Peixes, depois sua retrogradação e volta para Peixes lá no finzinho do ano. Nós vamos ter, pelo menos em alguns meses, o período com o Júpiter em Peixes na casa 1 do Brasil, que aí é onde, apesar dessas crises, desses pontos críticos, é onde o Brasil está crescendo mais. Agora, olha que curioso, o eclipse ocorre em 19 graus de Gêmeos e vai atingir de novo, olha aqui que eu falei lá no mapa do ingresso, que está mexendo com governantes, mexendo com ministérios, mexendo com diretorias, gerências gerais, tudo aquilo que centraliza e que comanda determinado sistema está sendo afetado por isso. Eu não estou falando só de presidência da República, estou falando de toda
e qualquer dirigência. Toda e qualquer dirigência. E, inclusive, quando se trata de partido de oposição, tem uma dirigência ali, também leva paulada. Todo mundo levando paulada, quem tem a direção de alguma coisa. É uma cobrança assim, colossal sobre resultados e responsabilidade dessas pessoas. No momento que a pessoa for irresponsável, vai levar muita paulada. Isso é muita função do eclipse também. Ele aqui está em 19 graus, então tem a quadratura enviada aqui, justamente para esses dois pontos, que está corroborando a tendência do ingresso do Sol em Áries projetado sobre o mapa do Brasil. Aqui continuamos ali com o trânsito de Urano, ainda mexendo um bocadinho com Saturno e com a terceira casa, né? Isso é o efeito do eclipse de junho de 2021, sobretudo aqui nesses âmbitos que são também de campos educacionais, tal, que é uma constante ao longo do ano. Aqui, assim, e outra coisa, essas questões podem remeter também à ideia de tirar cidadania no país, de brasileiros emigrando cada vez mais para fora, né, de muita procura para fora. Aí você pode me perguntar, caramba, peraí, mas ainda até junho ainda não se vacinou todo mundo, como é que todo mundo pode emigrar para fora? Verdade, isso talvez não signifique o ato da imigração, de todo mundo sair em massa, pegar avião, não é assim também, não exagerem. Mas, de fato, pode ter uma procura muito maior por documentação e instâncias jurídicas que possam facilitar esse trâmite de brasileiros em outras partes do mundo. Então, pode ter o começo da coisa ali, tá? Não necessariamente uma enxurrada e um ato em si, fisicamente falando, em função das óbvias e necessárias limitações em função da pandemia. Estamos aí com até junho do ano que vem, até junho de 2021, a gente está com vacinação provavelmente já bastante adiantada, né? Uma grande parte da população mundial já levou vacina. Mas mesmo assim não é. Oh, meu Deus, levei vacina, estou livre. Calma, gente. Não sai correndo, não. Não solte fogos de artifício. Tem que continuar tomando cuidado. Ainda vamos ter um ano inteiro com cuidados importantes. Cuidados esses que vão mexer com a saúde. Não esquece que aqui no Brasil, então muito mais. Com o Saturno transitando o tempo todo na casa 12, Saturno em Aquário é muito bom. Está no gozo dele, né? É como se o Saturno tivesse entrado em sua casa de veraneio ou sua casa de campo, né? E com churrasqueira, com cervejaria, tudo dentro de casa e feliz da vida e chamando os amigos, né? Fazendo uma analogia curiosa. Mas para o Brasil está aqui na casa 12. Então tudo que está socado nas contas do inconsciente coletivo nacional, tudo que está socado no esquecimento, todas as coisas que geram as controvérsias, as situações danosas às quais se apresentaram ao longo dos últimos anos, sobretudo 2020, elas vão cobrar o seu tributo, né? Com o Saturno ali na casa 12. A população é obrigada a estabelecer um elo, e um elo com esses fatores históricos e com esses fatores sociais, sobretudo aqueles de marginalização, de secundarização de camadas inteiras da população, e juntar um mosaico para poder fazer uma coerência maior dentro da convivência social. Isso é muito comum com o Saturno de casa 12. A casa 12 lida com isso, né, com todos esses processos. E o Saturno, inclusive, transitando pela casa 12, ele está em júbilo, né, ele fica contente, né, falando como se fosse um personagem, né? O Saturno, falando em astrologia tradicional, ele está em júbilo na casa 2. Ele fica forte ali, fica feliz de alguma forma, porque a casa 2 é uma casa ligada às reflexões e às introspecções, e o Saturno é muito apropriado para isso, tá? de recuos, de ficar com uma eminência parda, mas de qualquer jeito, essas reflexões elas podem promover a percepção de muitas saídas, né? Na verdade, ainda a casa 12 lidar com hospitais, e a gente vai ver ali essas necessidades fortíssimas de reformulação, especialmente na metade ali, maio, junho, julho, quando o Saturno, na verdade, abril, maio, junho e julho, quando o Saturno estiver fazendo essa quadratura aqui, ó, Saturno com Saturno, de 3 para 12, né? Então, a condição
de órgãos de saúde, previdência, distribuição de recursos, tudo isso entra em xeque nesses meses, entra em crise mais severa. O mês de julho também ele é bastante crítico, né? Ele tem ali o Marte em quadratura T, né? Fazer aquela quadratura que faz um triângulo, na verdade um triângulo retângulo aqui, ele está em 12 graus aqui nesse mapa que eu calculei aqui mais genericamente, ele vai ter uma faixa de atuação um pouco antes, eu calculei um mapa para 1º de julho, mas essa zona de influência está lá nos últimos 10 dias de junho e os primeiros 10 dias de julho, principalmente. Então vai fazer uma quadratura T aqui com o Urano do trânsito, aqui ó, a faixa azul é trânsito, ó, Marte, Urano e Saturno aqui do trânsito. Isso tudo vai pegar o Saturno e o Marte aqui do mapa do Brasil. Isso tudo vai pegar a 6ª casa, a 12ª casa e a casa 3 do Brasil. O que vai simplesmente corroborar tudo que eu já vinha falando desde a análise breve do mapa do ingresso. Tá? Então, temos aí um dos pontos mais críticos do ano. Sobre a área de saúde, sobre as condições aqui na casa 6, de sistemas profissionais, de formação profissional, de sindicatos, trabalhadores. Ali a casa 6 é uma casa que não é necessariamente do sindicato, que é muito ligada à casa 11. Mas como estamos falando de contingentes populacionais, de trabalhadores, que ficaram desempregados em 2020, temos aí alguns pontos bastante revoltosos nessa fase aí. A gente pode pressupor greves, a gente pode pressupor passeatas, né, tumultos, situações em que alguns exigem seus direitos e às vezes tem confrontações. Então é um período de bastante cuidado ali com essa oposição. Tá? O outro ponto aqui que é muito crucial, antes da gente ver outros pequenos pormenores e fechar a nossa etapa, outro ponto crucial é o finzinho do ano. Né? Temos ali em novembro de 2021 a outra quadratura T de Marte com Saturno e com Urano. Olha aqui de novo no desenho, Marte aqui na faixa azul, aqui ele já teria feito ali uma conjunção com o Marte do Brasil, aqui ó, teria feito já, e faz uma quadratura com Saturno do próprio trânsito e uma oposição com Urano do próprio trânsito. Com isso ele também vai fazer uma oposição com Saturno do mapa do Brasil, já teria feito a conjunção com o Marte do mapa do Brasil. Quer dizer, mais uma vez essas instâncias, ali com o ensino acadêmico, com reformulações, disputas, contendas, enfrentamentos envolvendo ensino acadêmico, instâncias jurídicas, contatos com culturas diferentes de outros países. Então todo aquele processo conciliador que a gente estava, que eu estou mencionando aqui, que eu vou demonstrar por calendário para vocês, ele está em xeque aqui de novo no finzinho do ano. Na verdade, finzinho do ano, ele tem isso tudo aqui de crítico, ainda tem o eclipse do fim do ano, aqui em 4 de dezembro, tem um eclipse aqui que mexe com as instâncias de poder, e ainda isso antecipa em um ou 2 meses o que é a virada de 2021 para 2022, que eu já mencionei lá no início do vídeo, com a Lua progredida em oposição com Plutão e as reformas econômicas, as crises, as pulsões coletivas, os grandes movimentos de massa que são muito confrontadores, a luta entre pessoas completamente compulsivas, obsessivas, fanáticas, radicais, isso tudo está antecipado ali na virada de 2021 para 2022. Temos um miolo de ano realmente muito favorável, com crises pontuais, mas esse finzinho ali mais crítico. Né? Na segunda quadratura T que o Marte vai fazer ao longo do ano, ele vai estar potencializadíssimo, porque na primeira ele está em Leão, ele está até confortável pelo elemento fogo, mas em Escorpião ele está em domicílio, ele está em casa, ele está poderoso que não acaba mais. Né? Então, assim como em Áries, né? Mas ele está ali em Escorpião e vai mexer com aquelas instâncias já mencionadas ao longo do vídeo e também com esses pontos de crise que podem envolver outros países, talvez países que estejam realizando sanções, criando impasses. O Brasil pode aderir a alguma situação de sanções a outros países, junto com, por exemplo, Estados Unidos, né? Ou então ter divergências teóricas, divergências políticas, divergências maiores com outros países durante essa fase aqui. Aí é a hora em que
as pessoas que dirigem, que atuam em coletividades, têm que ter um cuidado todo especial para lidar com aquilo que é diferente, com aquilo que é teoricamente diverso da sua proposição principal. E junto com isso, aí tem vamos ter mais uma vez, né, o eixo Gêmeos-Sagitário ativado pelo eclipse que vai ocorrer em 4 de dezembro de 2021. É uma outra guinada, é uma outra reviravolta em instâncias de poder as mais diversas que existem, todas elas, a começar pelo partido de situação, né, pelas pessoas que estão no governo, que estão no poder em geral. Então temos aí nova guinada aqui com esse eclipse e novas questões ali envolvendo aqueles mesmos fatores ligados à posse de terras, ao uso, à territorialidade, a culturas, etc. Então temos um ponto de conflito, um ponto de guinada muito forte, alterações dramáticas na dinâmica governamental, posturas um pouquinho mais autoritárias. Olha aí que o eclipse vai acontecer com Marte em cima do meio do céu, né? As chances de conflito são maiores. Nada disso tira do país a tendência a continuar avançando, talvez por instâncias paralelas àquelas que estão em conflito entre si mais imediato. Mas nada disso impede que o país continue avançando pela via de pesquisadores, né, das ciências, pela via das pessoas que conseguem fazer acordos e processos conciliatórios, né, da expansão da zona de influência do país, junto a outros que estão na berlinda, né, que estão na vanguarda. Então temos esses pontos principais de conflito. E vamos finalizar aqui com um calendário assim, analisado brevemente, pontualmente, me concentrando só aqui em acréscimos e uma ou outra reiteração do que já foi falado. Alguns pontos de maior intensidade, como por exemplo Urano passando ali, cruzando Saturno várias vezes, coisa que já aconteceu em 2020. Em 2021 vai ter um pico ali em abril, vai ter uma outra fase ali menos tensa entre novembro e março, mas juntando os outros períodos, né? Novembro de 2021, março de 2022. Mas juntando os outros períodos que acontecem, que são críticos ali na virada do ano, realmente aí se torna uma coisa mais desestabilizadora, desestruturadora. Como eu disse, ainda é um ano muito promissor do ponto de vista das reformulações e da conscientização do valor educacional, da produção gráfica, da produção literária, um aprofundamento das pesquisas. Isso está tendo um pico em dezembro mesmo de 2020, vai ter uma retomada mais leve, já está no final do ciclo, né? Uma retomada mais leve entre junho de 2021 e janeiro de 2022. Aqui a força dos dirigentes em geral, presidência da República, diretores de empresas, líderes comunitários, líderes sociais, num período que está acontecendo agora, isso a gente pode analisar até por pesquisas, né? Um período que já está acontecendo em dezembro, antes de dezembro de 2020, com um pico lá no final de janeiro e durante todo o mês de fevereiro e encerrando ali em abril de 2021. Temos um fortalecimento da identidade nacional, temos um fortalecimento desses processos que eu venho repetindo várias vezes, e não tinha demonstrado, estou demonstrando agora, dos processos conciliatórios. Tá? Um dos efeitos é Brasil e Argentina novamente começando a ficar às boas, né? Quer dizer, a população nunca deixou de estar às boas, né? Enfim, com os governos e com as instâncias políticas se acertando, isso é uma tendência que pelo menos até abril só se fortalece. E eu venho falando tanto sobre as questões educacionais, o Brasil vai estar numa situação que ou vai ou racha, né? Que ou o investimento educacional melhora, né? A situação da busca por conhecimento, por distribuição de saberes, fica mais democrática, fica mais flexível, mais acessível de alguma maneira, né? Que se abram vagas para professores de ensino fundamental, médio, superior, e que haja novamente bolsas de estudo para fomentar o conhecimento científico de diferentes áreas, incluindo as ciências humanas, que estão carecendo bastante de atenção nesse momento. Ou faz isso, ou o Brasil vai retroceder muito, né? Reparem que não é uma vingança. Simplesmente
vão perdendo terreno, a gente vai ficar de pneu murcho, né, diante do resto do mundo, que vai avançar muito. A própria pandemia, com todos os horrores que ela traz, ela acaba funcionando como uma mola impulsionadora do desejo de conhecer mais, de entender melhor e de encontrar alternativas para melhorar as condições das sociedades. Então, se o Brasil não tiver investimento nisso, realmente vai ficar muito atrás. Isso, sob qualquer hipótese, sob qualquer trânsito, sob qualquer condição, deveria já ter sido pensado, mas fica aí a dica e da importância que isso vai ter, sobretudo em 2021, ainda vai varar 2022. Lembra que nós estamos com um grande ciclo de Saturno e de Júpiter conjuntos em elemento ar. Daqui para frente, só com a transmissão, difusão de conhecimentos, com a conciliação de projetos em comum, com a criação de aliados, só assim que as coisas vão andar maravilhosamente bem. Sem isso vai ser um sufoco. Plutão faz um aspecto excelente aqui com o meio do céu, começa também em dezembro, aliás, começou, pelo menos na órbita que eu estou usando aqui, começou no dia 14 de dezembro, né, no dia do eclipse, e vai se estender até meados de 2022, março, por ali, abril, e tem um pico em março de 2021, outro pico importante em junho, vai pegar julho e vai repetir em janeiro de 2022. Isso é muito promissor, é muito desejável esse ciclo, que é o confirmador de todas as coisas que eu já vinha falando sobre aumento de prosperidade, projeção social, melhoria de reputação do país. Olha que andou baixa, né? Mas tem melhoria de reputação do país no exterior, as condições aqui para governantes, sobretudo no primeiro semestre, né, estão excelentes, né, para governantes, para dirigentes, para diretores, estão excelentes. É uma boa época também para que as instâncias que dependam de fomentos, como bolsas de estudo, como patrocínios, rediscutam isso com os órgãos competentes, de modo que esses recursos possam ser injetados dentro dessas novas iniciativas, né? Esse bom aspecto com o meio do céu, ele também, especialmente por causa do Plutão, né, que rege recursos de terceiros, recursos compartilhados, é muito favorável para esse tipo de coisa, talvez uma retomada desses investimentos. O Júpiter, como eu havia falado, ele ingressa na Casa 1 do Brasil em agosto, mais precisamente no dia 20 de agosto de 2021, né, usando esse mapa que eu estou usando aqui, mas pode margear ali pelo mês de agosto, se você usa um horário ligeiramente diferente. E aí é que o país, que já estava vindo num crescendo, né, ao longo do primeiro semestre, vai começar a entrar na moda, né, vai ficar citado sem parar, e se tiver vontade política, de diversos governantes, né, diferentes, de várias instâncias, de vários estados, de vários locais, e o federal também, se tiver vontade política, o país avança de verdade, e especialmente se tiver essa disposição conciliatória. É isso que não pode perder, mas de jeito nenhum. Nunca poderia ter perdido. Mas desse jeito aqui, se tiver, aí não dá um passinho, né? Dá um salto civilizatório, dá um salto educacional, dá melhorias de condições de acordos bilaterais, multilaterais, comerciais. Voltando um pouco no tempo, janeiro de 2021, né? Janeiro e fevereiro, né? Pega agora um pouquinho de dezembro, finalzinho do ano, que vai ficar complicado. Estamos aí no meio desse processo de adaptação da chegada da vacina, das negociações para a aplicação da mesma, virada do ano que é sempre um tumulto danado. Aí vai ter também essa quadratura de Saturno em trânsito com o Marte do mapa do Brasil, que é complicado, que rege competidores, a vanguarda, que rege os audaciosos, que rege os militares, que rege a polícia de todas as instâncias, que rege os bombeiros, né, que rege todos os assuntos ligados aquilo que está na frente, né, metalúrgicas, os metais em geral. Então esse ponto aqui é um ponto de retração, um ponto de recuo, né, um ponto que, se eu fosse o Sun Tzu, o autor da Arte da Guerra, né, que é um excelente estrategista, muito usado até por empresários, a filosofia do Sun Tzu, eu diria, olha só, não confronte demasiado. Se tiver que contornar o caminho, contorne. Se tiver que fingir que desiste, desista. Ou pelo menos finja, né? Reduza aí a sua marcha, né? Reduza a velocidade, pisa no freio. Porque não há como suplantar
oponências muito maiores durante essa fase aqui, especialmente em janeiro. Mês de janeiro, ele é bem conflituoso ainda na esteira de 2020. Mas tirando isso, gente, é um festival de favorecimentos que eu venho já reafirmando várias vezes aqui. Eu vou contar aqui quais são os aspectos. O próprio Júpiter fazendo bom aspecto com ele mesmo, com Lua, né, trígono. O Saturno em trânsito em trígono com o Júpiter do Brasil. Isso aí é monumentalmente bom, porque vamos pegar aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente pensa de maravilhoso, as grandes metas que a gente projeta lá para o futuro. Então, o que dá para, daquela coisa bonitona que a gente projetou lá para frente, o que dá para eu colocar aqui agora ao nosso alcance? É essa coisa que é bacana nesse grande aspecto, que a gente trabalha para burro, mas a gente tem resultados que não acabam mais, né? Então temos aquelas crises que eu já mencionei, dentro do âmbito territorial, terras, uso, produção de alimentos e tal, mas aqui, pelo menos fevereiro é um pico de benefícios diante desses, que é compensador às dificuldades, e depois o período que vai de agosto a novembro também. Tá? Então exatamente esses dois fatores são excelentes. Saturno quadratura com Saturno é a época da vida, né? Então temos aqueles pontos de desestabilização que eu já tinha mencionado, isso aqui corrobora esses pontos. Então março, agosto, dezembro são os pontos de desestabilização já citados. O Júpiter aqui entrando no ascendente ali, ele toca o ascendente em abril, e depois ele toca em agosto, que é onde ele ingressa definitivamente, ele fica lá na casa 1 definitivamente, mas vocês vão ver que é o ano inteiro, que é abertura de horizontes. Vai ter brasileiro que estava doido para viajar, que vai começar a viajar para caramba, vai ter gente fazendo intercâmbio universitário que não acaba mais, vai ter gente de fora vindo para cá, né? Após as medidas sanitárias começarem a ser aprovadas e reconhecidas mundialmente. Aí sim, por isso que eu aposto um pouquinho mais na segunda metade do ano, não na primeira. Mas mesmo assim, já na primeira já tem discussões a respeito para trazer isso à tona, melhorar essas condições. Desenvolvimento espiritual, há um porém, né, na passagem de Júpiter em cima do ascendente na casa 1 do Brasil, e com todos aqueles maravilhosos aspectos, são bons abertos. Temos esse alargamento de horizonte do ponto de vista filosófico, de todas as instâncias, mas também temos vindo a cavalo o fanatismo religioso, também de diversas vertentes diferentes. Pessoas há uma tendência a um crescimento do dogma, né, do dogmatismo. Isso é o lado chato do trânsito de Júpiter. A gente pode também ver que uma coisa que já está acontecendo também, mas que pode incrementar dramaticamente, notícias sobre o aumento do número de casos de obesidade, né? O Júpiter na casa 1 quando é um indivíduo, costuma ter variações para mais ou para menos no peso. A maioria das vezes é para mais. E para uma instituição coletiva a gente pode ter uma estatística assustadora de número de casos de obesidade só aumentando, né? Então tem esse pormenor desagradável. Mas o restante ali, espiritualmente, as pessoas desenvolvem muito, vai ter muita gente com dotes mediúnicos ou capacidades filosóficas muito desenvolvidas, um discurso muito bom, conciliatório também, e universalista, convocador para trabalhos voluntários. Isso tudo vai varar 2021 inteiro. 2 períodos fortes, período de maio, junho e julho, e a virada de 2021 para 2022, em dezembro e janeiro, quando o Júpiter está em bom aspecto com Netuno e com Urano nessas épocas, né? Aqui a gente pode se concentrar também com Urano em trígono com o Sol, período de maio a novembro, julho, agosto, setembro, os melhores meses, neste âmbito aqui, obviamente, não em todos os âmbitos, mas, por exemplo, na inserção de novas tecnologias, como o 5G, isso já deve estar começando a entrar logo no começo do ano, mas aí o boom, né, desse uso de tecnologias otimizadoras, de associações de auxílio mútuo, essas coisas, vai tudo bombar ali na segunda metade do ano, maravilhosamente bem. Então há uma produtividade, há um acesso àquilo que é de mais vanguarda, mais à frente, mais futurista possível, né? Tem muita gente que pode estar produzindo em universidades, por exemplo, alguma coisa
com cara de robótica, parece até aquelas universidades japonesas, né? Isso é incomum aqui no Brasil, existe, mas não com a mesma quantidade que tem em países como o Japão. Mas deve ter um crescimento desse tipo de coisa. Aqui, algumas dessas instâncias podem atingir as escolas de nível fundamental e médio. Isso aí algo que vai proporcionar um avanço muito grande em relação ao que era muito pouco. Tá? Não é muito grande em relação ao resto do mundo. A gente, no máximo, chega perto. Tá? Também não fiquem assim achando que a gente vai virar o Olimpo. Né? Nos esportes, maio, junho, julho são meses que têm um certo favorecimento, não é nada extraordinariamente surpreendente. Também temos bastante coerência entre pessoas que estão na vanguarda dos grandes projetos e até uma melhoria de condições para a vida de militares, né, e outros atores do cenário marcial do país. Isso vai se repetir, né, então, lá para janeiro de 2022. Um bom período aqui para comunicadores, né? Na verdade, para comunicadores temos vários, né? O ano inteiro tá bom a beça, né? Comunicador vai ser assim a grande referência, comunicadores, professores, gente que faz pesquisa, que produz livro, que publica, editoras, tudo isso vai ser a grande referência do ano todo. Mas olha que período bacana que é o período de julho a dezembro, sendo outubro o mês de maior intensidade. São muitos acordos sendo feitos entre essas pessoas dessas instâncias, dessas áreas, com gente de outros países. Então tem intercâmbio cultural, educacional, de publicações, de produção intelectual. Olha, o que vai ter de brasileiro sendo visto porque fala muito e fala bem, né, que tem meticulosidade, Mercúrio em Virgem, né, Mercúrio meticuloso, vai estar realmente muito bom. Essa é a época em que os ministros, em geral, todo tipo de ministério pode ser alçado a uma condição de privilegiada, né? Especialmente os aspectos organizacionais e educacionais. Né? Podemos ter algumas novidades em ministérios como a educação ou outras pastas que são mais contábeis, digamos assim. Então temos ali um bom aspecto com o meio do céu, isso é bom para os mandatários, né? Entre setembro 2021 e fevereiro de 2022, com dezembro o melhor mês, que está compensado para baixo, né? Está descompensado por esse aspecto mais difícil aqui da Lua com Plutão, a oposição que eu já mencionei lá no comecinho do vídeo, e por aquelas condições ali, Marte em quadratura T em novembro, virando para dezembro, e o eclipse que ocorre em 4 de dezembro de 2021. Com isso a gente conclui todas as nossas análises para 2021 em relação ao mundo e agora com essa última etapa em relação ao Brasil. Espero que os dados aqui sejam bons para você se planejar ao longo do ano, que possa ter um pouquinho mais de luz, né, que possa iluminar os seus caminhos para o ano que vem, que você se previna das intempéries, que você enfie o pé na jaca nas oportunidades e que a gente se livre dessa obstrução terrível que tem sido a Covid-19. Se proteja, continue se protegendo, tome a vacina. Assim, é uma atitude cívica, é uma atitude de preocupação com o próximo. Se você já teve a doença, continue se protegendo, não mais tanto assim para você, mas para os outros, né? É uma questão de altruísmo, uma questão de amor ao próximo, porque você pode não ter mais. Tem gente que tem reincidência, né? Você pode não ter mais, mas você pode, por causa do trânsito em que você vai realizar ao longo da cidade, em locais aglomerados, alguma coisa você pode conter, você pode ser portador e aí pode contaminar outra pessoa. Então, tenha esse cuidado para com você e por amor ao próximo, por amor à sua família, por amor ao seu país, porque por amor à humanidade. Porque sem isso, gente, a gente não tem mais porquê. Né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande com o futuro, com as nossas crianças, com os nossos idosos, com as outras pessoas que estão com dificuldade. Se puder fazer doações, se puder fazer um trabalho voluntário, vai ser um ano muito promissor para isso, porque você vai ganhar credibilidade, você vai ajudar o próximo, você vai ajudar a sociedade. Façamos isso, vamos fazer o país ficar melhor, vamos fazer o mundo ficar melhor. Faça-se melhor, porque se você fizer isso para você, como indivíduo, tudo ao redor, aos poucos, vai reverberar. Eu sou Carlos Holanda,
Muito obrigado por sua atenção. Que todos nós tenhamos um maravilhoso 2021. Beijo!